não só municipal, como também estadual. Cumprimentar o companheiro Gilson, que representa os vereadores do Brasil, por estar aqui na nossa terra, do Rio Grande, está aqui na nossa Paraíba, vendo o quanto a Paraíba é bela, o quanto o nosso povo é hospitaleiro e quanto a Paraíba faz o seu dever de casa. Diga ao povo do Rio Grande do Sul que aqui tem um governador que faz o seu dever de casa, que apesar das pandemias, nós investimos recursos em toda a Paraíba. Nenhuma cidade da Paraíba deixa de receber obras desse atual governo. É um governo que investe constantemente, de forma maciça, porque aqui o equilíbrio fiscal e financeiro foi adquirido lá atrás. E a partir desse equilíbrio fiscal e financeiro, a Paraíba tem hoje condições de investir com recursos próprios e tem também condições de buscar recursos do Banco Mundial, dos bancos privados do Brasil, porque a nossa letra aqui é A. Só tem 3 estados no Brasil que tem a letra A. O que significa isso? Vamos supor em termos de Serasa, para ficar bem popular o meu recado. A Paraíba está com nota 10 na Serasa, pode comprar fiado em qualquer canto. A letra A são os estados que têm capacidade de pagamento e cumprem com suas obrigações diárias e semanais e mensais. Por isso que os bancos podem emprestar ao governo da Paraíba e vamos ter empréstimos para cada vez mais fazer uma Paraíba melhor e mais justa para todos. Para não me alongar na minha fala, eu quero cumprimentar a todos que estão aqui nessa mesa, na pessoa do ex-prefeito Naia, esse guerreiro, esse defensor intransigente aqui do município de Rio Tinto. Entusiasmado, forte, firme. Agora, recentemente, participamos de uma luta, juntamente com o secretário de articulação, o Murilo, para que pudéssemos levar o asfalto até a praia de Ponta de Campina. Uma obra importantíssima que o governo do estado já se comprometeu e já vai lançar a licitação agora em setembro. E se Deus quiser, ainda esse ano, no mais tardar no início do ano que vem, essa obra vai começar para trazer mais qualidade de vida ao povo de Rio Tinto, como também da praia de Ponta de Campina. E trazer, consequentemente, desenvolvimento, qualidade de vida, emprego, renda, e são essas obras que o governador João Azevedo gosta de fazer. Mas aqui, Gilson, eu quero falar como vereador. Me perdoe, mas eu vou arrodear para ficar mais perto dos vereadores. Prefeito Marcos, prazer tê-lo aqui. Eu quero falar para vocês como vereador, que fui. Dizer a vocês da importância da missão de vocês. Quer sejam vereadores da base, quer sejam vereadores da oposição. Vocês têm a missão e o dever e a obrigação de fazer essa interlocução do povo com o poder executivo. De procurar dar as condições para que as gestões possam trabalhar, mas possam trabalhar corretamente. Vocês também têm a obrigação de fiscalizar, de acompanhar, para não deixar que os recursos públicos sejam desviados da sua finalidade principal, que é atender o povo, que é chegar na ponta, para servir ao povo que vocês representam. Isso não quer dizer que a missão de vocês sejam ir buscar lá no SAGS alguma coisa que possa denunciar prefeito ou prefeita. O bom seria que vocês tivessem políticas públicas que não permitissem que prefeitos ou prefeitas pudessem desviar um centavo sequer do município que vocês representam. A função de denunciar é menor. A função maior é aquela de acompanhar, de prevenir, de não deixar que recursos públicos possam ser desviados. E vocês são fundamentais nesse aspecto. Se cada vereador cumprir com sua obrigação, se cada vereador cumprir com sua missão, com certeza mais recursos chegarão ao povo paraibano e, consequentemente, melhoraremos a qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente. Eu sei que cada vereador tem um sonho. Uns sonham em ser presidente da Câmara, outros sonham em ser prefeito. Eu também sonhei. Primeiro em ser vereador. Depois, tem três vereadores da minha terra. Levanta a mão aí, por favor. São 3 vereadores de Pocinhos, que estão aqui presentes.
Eu sonhei em ser prefeito. Mas era difícil ser prefeito lá em Pocinhos, porque 47 anos de existência da deputada Daniela. Lá, só 2 famílias ganhavam. Era Tomé e Bebé. Mas eu queria ser prefeito. E minha mãe, que hoje infelizmente está com mal de Paxo, às vezes me reconhece, às vezes não, me ensinou a sonhar. Não só a mim, como os 8 irmãos. E ela dizia sempre, todo dia: meus filhos, estudem, se preparem, porque se vocês estudarem, se vocês se prepararem, se vocês tiverem fé em Deus e determinação, vocês conseguirão realizar todos os seus sonhos. Mas se vocês não estudarem, vocês vão sofrer mais do que a gente. Minha mãe, que foi uma vendedora de Avon em porta em porta. Minha mãe, que tinha uma cantinazinha no colégio Padre Galvão. Meu pai, que era caminhoneiro, era marchante, era borracheiro, inventou de tudo para criar os 8 filhos. Tivemos uma vida difícil, de muita luta. Mas ela me ensinou a sonhar. Sonhei em ser vereador, fui. Sonhei na posse de vereador. Eu disse lá que daqui a 4 anos eu estaria voltando para ser prefeito, assinando a posse de prefeito. Todos que estavam presentes riram, acharam que era impossível esse sonho ser realizado. Mas minha mãe me ensinou a sonhar. E eu fui para a luta e consegui retornar 4 anos prefeito de Pocinhos. E depois fui eleito 3 vezes, elegi 2 sucessores. Aí depois, atrevido como eu sempre fui, Gilson e Rafael, eu disse: eu quero agora ser deputado. E o desafio, Ravi, ainda é muito maior, porque a Paraíba, costumeiramente, gosta de votar em quem tem sobrenomes famosos. As famílias mais tradicionais, mais ricas, que têm uma tradição política enorme. Ser deputado estadual, saindo lá de Pocinhos, um município pequeno. Eu lembro quando eu fui comunicar ao então, eu acho que ele era senador na época, eu não me lembro, ao então senador Cássio, que iria ser candidato a deputado estadual, e eu não tinha marcado a audiência, fiquei lá na sala de espera. O secretário dele, que eu não estou lembrado do nome dele agora, e ficou insistindo para eu dizer o que é que eu queria falar com o senador. E eu não queria dizer, que era uma coisa particular e tal, e ele ficou insistindo, e eu terminei dizendo: eu vou comunicar a ele, eu vou comunicar, a palavra é essa, eu vou comunicar a ele que eu vou ser candidato a deputado estadual. Se estiver falando demais, você dê um toque aí que eu paro na hora, viu? Aí ele olhou para mim e disse: não vá não, você não ganha, você não tem dinheiro, posso ter bem pouquinho voto. Como é que você quer ser eleito deputado sem ter voto, sem ter dinheiro? Eu lhe conheço, que ele realmente... O meu irmão Murilo foi casado com a sobrinha dele, e eu não estou esquecendo o nome dele agora. Depois que ela tem 60 anos, começa a esquecer das coisas, viu? Se prepare vocês também para essa fase. Mas aí eu disse: difícil, amigo. Na Assembleia são 36 vagas. Difícil é ser secretário de casa, que só é um, e tu conseguiu. Lá são 36 vagas, eu vou lutar para chegar lá. E vencendo todas as perspectivas, as pesquisas não apareciam meu nome, os prognósticos dos políticos não colocavam meu nome na relação de eleitos, mas quando a urna abriu, eu tive quase 30 mil votos. E eu vou dizer aqui uma coisa a você, acredite se quiser, eu tive 9.800 votos em Campina Grande, Daniela. Eu te digo com toda franqueza, com um carro de som, somente. Quando eu boto uma coisa na cabeça, eu sou um sujeito determinado. Minha mãe, como eu disse, me ensinou a sonhar. Ela dizia: se prepare. A palavra preparar para ela é estude, aprenda, tenha conhecimentos, tenha fé em Deus. Eu peguei um carro de som e saí em Campina Grande, onde tinha 4 pessoas, 10 pessoas, eu parava para fazer um discurso. Às vezes os 4 que tinha iam embora, ficava eu falando para ninguém. Às vezes tinha 4, juntava 20, 30. E por aí eu fui, de bairro em bairro, de rua em rua. E eu tive 9.800 votos na cidade de Campina Grande, só com um carro de som. E fui eleito deputado.
Chego à Assembleia da Paraíba, ninguém quer ser candidato a presidente contra Ricardo Marcelo, que era imbatível. E por ninguém querer ser, eu fui. E por ninguém ter coragem de ser, eu fui. E vocês sabem que eu ganhei com um voto, mas ganhei. E depois já fui reeleito 2 vezes. Eu estou colocando isso para vocês, porque hoje vocês são vereadores. E se vocês quiserem ocupar qualquer cargo na Paraíba e na República, vocês conseguem. Basta aprender a lição da minha mãe. Ter fé em Deus, ser determinado, se preparar, aprender e ser determinado acima de tudo. Ir para a luta. Porque o caminho que a gente quer chegar e que a gente chega, quem diz é a gente. Deus é justo. A gente é que diz o canto que a gente quer chegar. Então, vereadores e vereadoras, eu cheguei aqui como presidente da Assembleia, e muitos olharam, ali é o presidente. Mas lá atrás também, eu fui vendedor de confeito na Feira de Pocinhos com 10 anos. Eu fui garçom no Pocinhos Clube. Eu fui empregado de mercadinho. Eu me acordava às 5 horas da manhã para quebrar açúcar. Naquele tempo, só quem sabe é os mais velhos, que a turma jovem aqui. Está na hora de eu parar, né? A turma aqui só conhece açúcar no saco plástico. Mas antigamente o açúcar, no tempo de quem aqui? Naia, talvez Gervase, né? O açúcar vinha no saco de estopa. E ele pedrava. E a gente tirava do saco e deixou para no saco de papel. Eu me acordava de 5 da manhã para quebrar na estaca o açúcar, ele pedrava, para depois colocar no saco de papel. Eu venho da luta. Eu sou um verdadeiro filho do povo da Paraíba. E o meu trabalho enquanto presidente é nesse norte. Eu estou acostumado a subir ladeiras e a enfrentar desafios. Sempre fui assim. Sempre fiz política assim. Na minha vida pessoal eu sempre fui assim também. Gosto de desafios. Gosto de enfrentar. Gosto de ir para a luta. Com muita força e determinação. E somos assim 8 irmãos. Nós temos o secretário de articulação, Murilo, que é tão forte e tão decidido quanto eu. Somos 8 irmãos, cada um com mais de 2 formaturas. Agarrando naquele conselho de mãe, que para mim, conselho de mãe e de pai sempre foram sagrados. Eu fico muito triste com a geração atual de jovens que acreditam muito mais na mentira do colega do que na verdade do pai e da mãe. Para mim, conselho de pai e de mãe sempre foram sagrados. Eu ouvia, eu escutava. E não adianta você achar porque é advogado, é engenheiro, como eu sou, que minha mãe não tem o que me ensinar, porque só tinha o fundamental. Ela tem muito o que ensinar, porque a Universidade da Vida ensinou muito a ela, e eu aprendi muito com ela. Meu pai, apesar de ser borracheiro, machante, mangaeiro, sei lá o que for, me ensinou muito também, porque a Universidade da Vida ensinou muito a ele. É por isso que eu digo a cada um de vocês, vereadores e vereadoras, a função de vocês é muito importante. Não pense que a função do vereador da oposição é denunciar só o prefeito ou prefeita. Não pense que a função do vereador da situação é aplaudir o prefeito ou a prefeita. A função de vocês transcende isso aí. Está muito mais à frente. A função de vocês, primeira, é fazer com que todo o recurso que chega ao município seja aplicado corretamente em benefício do povo que vocês representam. Para que cada vez mais tenhamos uma Paraíba melhor e mais justa para todos. Uma outra coisa que vocês precisam compreender e atentar para isso. O vereador é muito importante, mas o vereador só tem força se estiverem unidos. Esse movimento de união é muito importante. Se vocês estiverem unidos, vocês estarão fortes. A região que vocês representam estará forte também. Procurem cada vez mais se unirem, se juntarem. Apesar das diferenças ideológicas
e econômicas, e sociais, e geográficas, seja por aí for. Isso são detalhes. Mas procurem se unir enquanto vereadores para defender as verdadeiras causas nacionais, estaduais e municipais. Para que o verdadeiro debate chegue na ponta. A gente é tão manipulado, me perdoe, aqui tem uns companheiros da imprensa, pela grande imprensa desse país, que criam manchetes e criam situações, e na grande maioria das vezes é só para tirar o foco dos verdadeiros e grandes e graves problemas que tem o povo brasileiro. Quer exemplo? Essa questão do voto impresso e eletrônico. Para mim, tanto faz que o voto seja impresso, seja eletrônico. A Justiça Eleitoral do Brasil é tão forte, tão eficiente. Se for eletrônico, se for impresso, para mim, tanto faz. Eu quero é que o povo vote e escolha as pessoas que lhe representam. Mas isso não é problema para o Brasil, não. Essa confusão toda que se criou no país por conta de voto eletrônico, voto impresso, não sei o quê. Nós precisamos trabalhar a questão do emprego e renda, porque tem muita gente desempregada nesse país por conta da pandemia. Esse sim deveria ser o grande debate do Brasil hoje. Esse sim deveria ser a grande preocupação, não só do presidente, mas dos ministérios, dos estados, dos prefeitos, criar emprego e renda, porque a pandemia tirou muitos empregos. A questão da vacinação é outro problema sério que nós precisamos avançar para cada vez mais imunizar o nosso povo e já conseguir a terceira dose, porque vamos precisar da terceira, da quarta, da quinta dose. A Delta está chegando aí de forma devastadora. Esse sim é outro grande debate. Voto impresso e voto eletrônico, isso é uma besteira, isso é um detalhe, tanto faz. Nós precisamos também, senhores vereadores, cobrar uma conta que o Brasil tem conosco, o Nordeste. Vocês perceberam, qual é seu nome, jovem? Assíria. Você percebeu, Assíria, que as melhores universidades públicas do país estão no Sul e no Sudeste? Os impostos subsidiados por nós brasileiros pagando subsídio, para se instalarem na maioria no Sul e no Sudeste. A nação brasileira tem uma conta a pagar com o Nordeste, desde o Império. Está aqui o vereador do Rio Grande do Sul que leva essa mensagem. Vocês sempre foram privilegiados em relação a nós. Criaram dois Brasis. E nós, por vivermos sempre nas faltas, Daniela, só foi uma coisa boa que a nação fez com a gente. De tanto nos negar as coisas, de tanto nos faltar as coisas, a gente, enquanto cidadão, enquanto ser humano, conseguimos reagir e sermos mais fortes. O nordestino, todo ele, é bem mais forte do que um sulista, me perdoe a franqueza, porque nós estamos acostumados a resistir, a lutar e a sobreviver nas faltas e nas dificuldades. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo bem recente? Está aí as Olimpíadas. Quantos nordestinos foram medalha de ouro? Sem as menores condições para lá chegar. Por quê? Porque nós, ao conviver com as dificuldades, conseguimos ser mais fortes. E a nação brasileira tem essa conta a pagar com o povo nordestino. E nós precisamos nos unir para cobrar essa conta, para que ela comece a investir no Nordeste brasileiro e pague a nossa conta. Porque os filhos meus que nasceram na Paraíba têm menores condições do que os filhos do Gilson que nasceu no Rio Grande do Sul. Lá os filhos deles podem ter uma educação melhor, tem uma saúde pública melhor, tem condições de emprego melhor, toda uma realidade de melhoria em relação a nós que nascemos no Nordeste. Por quê? Porque a nação sempre investiu lá, sempre colocou o dinheiro nosso de forma preferencial o Sul e no Sudeste. Se aquele dinheiro que foi investido no